Olá! Hoje eu quero refletir um pouquinho com você sobre essa fase muito especial da vida humana, a fase da adolescência. Você é mãe? Você é pai? Você é professor, te aula e trabalha com adolescentes? Então se conecta um pouquinho com essa palavra, com esse conceito da adolescência. O que você sente quando você pensa na sua própria adolescência? O que você sente quando você se conecta com os adolescentes que fazem parte da sua vida, do seu trabalho? Quais são os desafios, os prazeres? Você é adolescente? E aí? Como que é viver essa fase da vida? Essa fase com muitas perguntas, né? Quem sou eu? Aonde eu quero ir? Questões sobre o pertencimento para a família, criar laços com amigos, esse corpo que está se mudando, as emoções que estão diferentes do que antes. Como que é viver essa fase da adolescência? Como é conviver como adolescente com o mundo adulto, com as expectativas, as exigências, as regras e também as possibilidades e as potências desse mundo adulto, onde você como adolescente está se inserindo, se preparando para. Bom, em geral, né, a fase da adolescência é considerada como uma fase de muitos desafios, muito perturbador, muito estressante para o próprio adolescente, para os educadores e os pais. É uma fase que gera desgaste nos sistemas familiares, nas escolas, na sala de aula. E sim, é isso. E eu também gostaria de trazer um outro olhar. Também se poderia considerar a fase da adolescência como uma fase muito especial e necessária nessa formação de um adulto, nessa formação de um cidadão saudável, de uma pessoa que pode viver uma vida plena nesse mundo e que pode contribuir para uma sociedade, uma planeta mais harmonioso, mais saudável. A adolescência é uma fase que a pessoa passa, que o jovem passa por muitas mudanças cerebrais, mudanças na fisiologia, mudanças no corpo. Em vez de considerar essa adolescência apenas como uma fase de muitos desafios, uma fase que tem que ser superada, a gente também pode imaginar que essa adolescência é uma fase fundamental no desenvolvimento do ser humano. É uma fase onde o corpo, a psique incorporada, a fisiologia, o cérebro passa de muitas modificações, tudo em prol de formar um adulto saudável, de formar e de preparar esse ser humano para a vida, de preparar esse ser humano para ser um cidadão nesse mundo. Então tem um citado que eu gosto muito de um psicólogo e neurocientista que se chama Daniel Siegel, e ele diz que a adolescência não é uma fase que tem que ser superada, mas sim uma fase que tem que ser aproveitada. E aí, o que precisam os adolescentes, os pais, os educadores, os professores para poder viver a fase da adolescência de forma mais plena e para poder apoiar os adolescentes de forma mais leve, mais eficaz? Bom, primeiro eu diria, precisa de uma compaixão, um entendimento mútuo entre as gerações. Eu percebo
que sobretudo a comunicação entre os adolescentes e os cuidadores, os adultos, fica mais difícil nessa fase. E também a comunicação do adolescente com ele mesmo também fica muito confuso às vezes. Eu diria que um primeiro passo é entender um pouquinho quais são os maiores desafios, os maiores dores e sofrimentos nessa fase da adolescência que esse adolescente passa, vive, experimenta. Acho que é uma chavezinha para nós adultos, educadores, pais, terapeutas, de se conectar com aquilo que esse adolescente vive. Porque se a gente quer manter a comunicação com os adolescentes, a gente precisa oferecer um espaço de acolhimento, um espaço de não julgamento, um espaço de aceitação. Eu acredito que isso acontece muito mais fácil se a gente se conecta um pouquinho com aquilo que desafia os nossos adolescentes. Então, para fomentar esse entendimento mútuo entre adolescentes e adultos, pais, professores, e também para ampliar um pouquinho o entendimento do próprio adolescente sobre si e aumentar talvez a compaixão dele consigo mesmo, eu fiz aqui uma listinha dos principais desafios que eu detecto no meu trabalho com os adolescentes. Primeiro desafio: muitos adolescentes se sentem constantemente julgados e inadequados. Então isso é muito desafiante para nós adultos quando a gente quer orientar e guiar os adolescentes, quando a gente tem que estabelecer limites, porque muitas vezes isso justamente toca nessa ferida da adolescência, nessa ferida da não aceitação. Segundo desafio: a adolescência é uma fase com muitas mudanças fisiológicas e físicas. Então, integrar e aceitar esse novo corpo, esses novos funcionamentos, aceitar essa nova aparência corporal é uma bela tarefa, que muitas vezes ainda demora na fase quando a gente somos adultos, né? Terceiro desafio, eu acho que isso é a autorregulação emocional. Na adolescência, os adolescentes sentem emoções, novas emoções e emoções de um grau de intensidade maior do que era antes. Então, e também processos mentais. Na adolescência, o cérebro, ele muda e ele está capaz, de repente, de fazer reflexões muito mais complexas, de questionar, de abstrair, de criar novos pensamentos, de criar novas coisas, novas estratégias, né? Muitas vezes a gente percebe os adolescentes com muitas ideias quase utópicas, como eles poderiam contribuir para um mundo melhor, com muita intensidade. Então temos aqui processos mentais e processos emocionais diferentes do que antes e mais intensos do que antes. Então, um desafio do adolescente é lidar com essa intensidade e, eu diria também, lidar e aprender a usar esse corpo também para autorregular processos mentais e autorregular novas emoções. Outro desafio. É muito importante para os adolescentes, de repente, de sair desse núcleo familiar e criar novas relações. É muito importante de ter um amigo, de ter uma rede de amigos, de se sentir parte de um grupo
de pessoas da mesma idade. E no mesmo tempo, agora vem o desafio, né, de nós adultos, isso às vezes dificulta a conexão com a família, com os adultos, dificulta a comunicação com a família. Então temos aqui um desafio de deixar aberto as portas de comunicação entre os adultos e os adolescentes e apoiar eles em elaborar relações saudáveis. Porque, né, a gente sabe também na nossa vida adulta ter vínculos e relações significativos é uma parte muito, muito integral para o nosso bem-estar. Outra coisa que acontece na fase da adolescência, quem nunca experimentou primeiro amor, primeiro desejo de se relacionar de uma forma afetuosa com uma pessoa da mesma idade. Então, nessa fase, os adolescentes descobrem a sua sexualidade, vão pipocar perguntas sobre a sua própria orientação sexual, vão pipocar perguntas como, quando, em que medida, em que ritmo eu vou expressar a minha sexualidade. E eu acho muito, muito interessante de pensar que nós adultos, com uma sexualidade já mais formada, com uma sexualidade que deve ser mais maduro, que a gente assume também o nosso papel de orientar os adultos também nesse caminho de descoberta como um ser sexual, um ser sensual, um ser em relacionamento. Porque se a gente não orienta, se a gente não dá informações adequadas, se a gente não abre também o diálogo nesse campo do desenvolvimento do adolescente, talvez outras pessoas vão fazer essa educação sexual e hoje em dia muitas vezes são as mídias que vão assumir esse papel. E eu estou com muitas dúvidas se as mídias são os educadores adequados nesse campo. Se a gente pensa, por exemplo, na pornografia ou também nas redes sociais que mostram corpos idealizados, corpos jovens, corpos perfeitos, como um padrão de beleza que a gente e os adolescentes devem se encaixar. Então, acho que a gente, como adultos, tem aqui um campo muito, muito sensível e muito precioso para assumir no nosso papel como orientadores e guiadores desses adolescentes. E como último desafio, eu quero colocar o desafio do adolescente de lidar com as expectativas e as demandas dos diferentes contextos que ele faz parte. De repente, ele sai, né, desse mundinho da criança, desse mundinho protegido dentro da família, e ele sai para o mundo. E nesse mundo tem a escola com suas expectativas e demandas, tem a família, os pais que também colocam expectativas e demandas, e ainda mais porque, né, a gente também, os adultos também trabalham tanto a autonomia e também a responsabilidade desse adolescente. Então ele vai sentir que conforme que ele cresce, ele vai precisar assumir mais responsabilidades e às vezes isso vai bater como expectativas, como exigências que ele talvez não lida tão fácil. E também nós adultos, né, vamos fazer um pouquinho uma compaixão. Esse mundo capitalista com muitas oportunidades, muitas possibilidades de nós desenvolver, é também um mundo um pouquinho confuso e um mundo às vezes cruel, onde a gente tem que se colocar, onde tem regras e expectativas, sobretudo no mundo profissional. Então, né, como que é isso para esses adolescentes que têm muitas ideias, fantasias, desejos,
querem passar tempo livre com seus amigos e no mesmo tempo em todos os campos da vida dele, na escola, na família, eles escutam que eles deveriam estudar mais, que eles deveriam se preparar mais, que eles deveriam saber o que eles querem da vida. Então, né, é bastante desafiante também para eles te lidar com tudo isso. Eu percebo muitos adolescentes um pouquinho ansioso com a complexidade dessa vida adulta que eles se deparam de repente. Bom, esses foram os principais desafios que vieram agora na minha cabeça. Com certeza tem muitos mais, mas acho que tá de boas agora para esse momento. E queria no próximo passo um pouquinho mostrar para vocês ainda mais ferramentas que eu tenho aqui no meu consultório, que talvez vão inspirar você, professor, você pais, para adquirir para sua casa, para sala de aula, para desenvolver alguma dinâmica parecida. Ou talvez você se sentem através disso convidado a conhecer o meu consultório.